E aí, pela regra do primeiro octeto, né, a gente tem os ranges, né, que nada mais são do que esses ranges que vieram aqui de baixo, né, tá aqui. Com exceçãozinha, né, do 127, que a gente usa para loopback, né? O que é o loopback, né? É quando eu dou um ping naquele IP, então o sistema ele é construído para que a interface ela se teste. De onde é que veio, Walter, essa história de loopback, tá? Ela veio do sistema telefônico, né? Então, às vezes você tem dúvida, pessoal, assim, de onde é que está o problema, né? O problema está na rede ou o problema está na interface, né? A minha interface está ruim, está quebrada, ou está na rede. No caso da telefonia, meu número telefônico, né? Ou o sistema telefônico que está ruim. Então, esse esquema de loopback, ele é um autoteste, né? Ele é um autoteste. O que quer dizer isso? Se eu utilizar esse autoteste e o autoteste funcionar, quer dizer que o equipamento está ruim, está bom. Aí eu já elimino aquela variável e vou atrás da rede. Então, quando eu dou um ping, né? Por exemplo, numa interface, né, 127, que é o famoso 127.000.001, né? Eu estou testando a minha interface de rede. Existia um número que eu discava, né, na época do telefone de disco, né, eu discava esse número, ele já sabia que eu estava fazendo a loopback, aí o que acontecia? O próprio telefone tocava. Eu estava discando para mim mesmo. Se o telefone tocasse, quer dizer o seguinte, o telefone está ok, ele está operando. Então, talvez o problema, provavelmente, seja na rede telefônica. Aqui é a mesma coisa. Se você souber, né, quiser saber se minha não está funcionando, será que a placa de rede? Aí você dá um ping na interface loopback. Se o ping voltar, a interface está funcionando, provavelmente o problema pode ser na sua rede. Então, esse aqui é um dos números coringas, né? A gente vai ver outros aqui, né, durante a nossa explanação. É um dos números coringas, né, que você separa para determinada operação. Os outros seguem a regra do primeiro octeto. Com isso, você vai saber a classe, tá? Walter, mas isso aí, né, é antigo. Pessoal, assim, cuidado, galera, assim, desculpa eu colocar esse negócio, mas é porque o pessoal me pergunta demais. Inclusive, eu tinha exercícios, né, aqui, né, no material, eu tirei, assim, exercícios, que eu digo, mais antigos, né? É porque o aluno, ele olha assim, mas essa questão, ela é de 2012. Ela está muito antiga. Você, cara, mas a rede não mudou, é o mesmo. Inclusive, essa tecnologia é dos anos 70, né? 70, ali, 60, 70. Não muda, né? É a mesma coisa. Eu quero perguntar, é diferente, pessoal, de um PMBOK, né? De um IT, né? Que quando passa da versão 3 para a versão 4, muda tudo. Isso aqui não muda, né? Ninguém vai mudar o TCP/IP, né? O 4, como ele foi criado. Né? Então, cuidado, às vezes a gente fica, não é roupa, não. Né? Você está precisando da roupa, né? da moda, a roupa do momento. Tá? Isso é uma coisa que às vezes é induzido, né? Pelo próprio mercado, aí, de cursinhos, né? Que não, tudo que está. Uma vez eu estava resolvendo a prova lá da Polícia Federal, se eu não me engano, que foi feita, né? Em 92, assim, teve a de 2002, né, que é uma das mais antigas, aí teve uma de 92, que foi a primeira turma de perito. E eu estava resolvendo a mesma coisa, né, né, não muda, né, os exercícios só mudam a diferença, né, mas só para vocês entenderem, tá? Beleza? E aí, explorando um pouco a classe A, tá? E aqui é interessante vocês ficarem ligados, porque aqui a regra do primeiro octeto começa a importar. Veja que aqui é a análise combinatória, tá? Uma análise combinatória. Isso aqui enrola muita galera, beleza? Porque a gente falou, olha, isso aqui é rede, né? Esses 8 primeiros octetos são de rede, esses 3 últimos aqui, né? O primeiro octeto é rede, os últimos octetos são hosts. Aí, quando você vai fazer a conta de quantos hosts, né? Principalmente quantas redes tem, host, tudo bem, mas a rede começa a dar problema. Por quê? Porque ao definir o primeiro octeto, eu estou numa classe A, correto? E aí, lembrando de análise combinatória, eu já defini o 0 para ser uma classe A. Ele está definido, é 0. Então, ele não varia. Então, ele não pode mais entrar na conta, né, da variação na hora de calcular o número máximo. Porque o que classe A, então o primeiro bit é de rede, eu vou pegar 2 elevado a 8. Vai errar. Porque o oitavo octeto, né, ele está travado.
Então, ele não entra para a conta. Então, eu vou fazer o quê? 2 elevado a 7. Por isso que a regra do primeiro octeto é importante. Se eu perguntasse isso numa prova, por mais que isso aqui seja a tecnologia da década de 70, um monte de aluno vai errar. Porque ele faz a seguinte conta, é A, então o primeiro octeto todinho é de rede, então vai ser 2 elevado a 8. Não, ele só é A porque eu travei o primeiro. Se eu travei o primeiro, o espaço de variação são os 7, né? E aí eu vou colocar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho um host, né? Ele é 11, 222, 135, 17. Não tem máscara de rede. Cadê a máscara? Não tem. Não tem. A gente vai dar um bisu depois sobre isso, né? Quando não tem máscara, você vai usar a máscara fundamental, a máscara cheia, né? Que a gente chama. Mas até agora não tem máscara. Então, eu olho aqui, eu vejo, olha, é 11, né? 11 está no range. Tenho dúvida, transformo 11 em hexa. Você vai, hexa não, em binário. Você vai ver que o primeiro bit é 0, então é uma classe A. Deixa eu ver se tem uma questão. Walter, por favor, afaste um pouco o microfone, está gerando ruído. Tá bom, vou puxar aqui, João. Obrigado, viu? Esse microfone não é também tão... Beleza. Agora ficou legal aí? Ficou melhor aí? Só, top. Valeu aí, cara. É até bom, porque depois, na hora que a gente vai repassar, né, que isso vai ficar gravado, ficou legal, beleza. E eu tendo a aumentar, né, a minha voz ao longo da aula. Foi muito bom, top. Então, redes, né? Então, ele é uma classe A, portanto, a rede dele é a 11. Como é que eu sei? Eu pego só a porção, né, aqui do primeiro octeto, que ele é uma classe A, só o primeiro octeto, 11. O resto, tudo 0, né? Máscara de rede ali, 0. Ele é 0 nas classes cheias, né, galera? Depois a gente vai ver que quando entra submáscaras, né, subredes, isso aqui muda, beleza. E aí, deixa eu só desligar aqui também, que pode ser. Eu boto o ventilador aqui, ele pode bater no microfone. Então, o range, né, vai de 1 a 126, como o 11 está dentro desse range, ok, A. Número de redes, aí aqui daria o erro. Eu tenderia a colocar quanto? 2 elevado a 8, porque eu pegaria tudo, mas lembra, o 0 está travado, então eu só vario 7. Se eu só vario 7, né, então vai ser 2 elevado a 7, tá? Seria o número, né, de redes possíveis, né? Menos a 127, né, que a gente separa ela para quê? Para loopback. Consequentemente, né, eu tenho apenas 126 classes A, né, na rede mundial de computadores. Walter, mas essas classes A ainda existem? Não existem mais. Esses blocos, né, eles foram entregues, né, para grandes empresas americanas, né, porque foram os americanos que inventaram. E aí, à medida que os IPs foram ficando mais escassos, né, as empresas elas venderam esses ranges aí, né, para a organização que cuida da rede. E aí essas acabaram sendo quebradas. E, se eu não me engano, tinha visto uma notícia, né, o último bloco, né, já foi vendido. É por isso que o pessoal está acelerando, né, na implantação de IPv6. Recomendo, senhores, assistir a aula de IPv6, que também vem caindo, tá? Não objeto, mas estou recomendando. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui. E o número de hosts, né, é 2 elevado a 24. Veja que aqui eu não subtraí, né, 24, né? É 24 mesmo, porque eu não travei nada no espaço de host. Então, é 2 elevado a 24. Mas no espaço de redes é 2 elevado a 7. Só que eu subtraio 2. Por que eu subtraio 2? Porque o primeiro é exatamente o endereço de rede, que é esse aqui, ó, é o 0. E o último é o endereço, já adiantando, de broadcast, que uma vez acionado, eu aciono todos os hosts da rede ao mesmo tempo. Esse aqui é o primeiro cálculo para a rede classe A. Então, se uma pessoa perguntasse de quantas redes classe A existem, né, talvez alguém errasse ao fazer essa conta com 2 elevado a 8, mas vocês não vão errar mais. Beleza. Vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa agora para a classe B. Poderia, né, ter o mesmo problema. E olhar aqui, ó, é um host do tempo 129, 128, 141, 245. Ah, é 129, né? Passou de 127, então é uma classe B. Se ela é uma classe B, na hora que eu vou decompor,
os primeiros dois octetos, né, eles viram endereço de rede. Então, é 129, 128, o resto é zero. Top. Na hora, né, aí o range, né, de 128 até 191, né, porque 127 é loopback. Na hora que eu vou calcular o número de redes, aí aqui também daria pau. Em vez de colocar 2 elevado, né, a 16, né, porque são 2 octetos, eu tenho que lembrar que eu travei 2 bits. Então, não são 2 elevado a 16, são 2 elevado a 14. 2 elevado a 14, que vai dar 16.384. Se eu pedisse esse cálculo na prova, metade errado. Talvez mais da metade. E o número de rows possíveis, né, o 2 elevado a 16, menos os 2 tradicionais lá, que são 65.534. Então, essas são as classes B. E você já vê, pessoal, com a classe B desce, né, eu estou falando para uma empresa sozinha, não para a internet toda, né, ainda mais para a internet das coisas, mas para a empresa hoje, isso ainda é muito, né, assim, mas à medida que isso foi crescendo, né, acabava tendo um desperdício de peso, né, que a gente vai tratar um pouco mais na frente. Como a empresa não consumia, ficava para ela, e aí depois que veio a história da submassa. E o último cálculo aí, né, para a parte C. Lembrando também de travar os três, né? 192, 150, 12, 1. Eu estou vendo que é 192. Se é 192, então é classe C. Estou em dúvida. Transformo em decimal. Vocês vão ver que o primeiro zero vai aparecer lá, né, no terceiro bit, tá? Da esquerda para a direita. É o terceiro bit, então é A, B, C. Então é uma classe C. Não deveria fazer esse cálculo na hora da prova, porque eu vou demorar. Mas, para não perder a questão, você faz. Então, se é classe C, os 3 primeiros octetos são redes, e o último octeto apenas é separado para hosts, né? O range, né, vai de 1192, né, 01 até, né, 233, 255 aqui, né, 254, número disponível de redes, né? Aí você vai fazer 2 elevado a quanto? A 24? Não, a 21. Por quê? Porque os 3 primeiros bits foram travados, eles não fazem parte da análise combinatória. Tá? Então, é 2 elevado a 21, porque é 24 menos 3 que foram travados, porque é uma classe C. E o número de hosts é aquele que você já conhece, né, que é 2 elevado a 8, né, menos 2. Broadcast, né, rede e broadcast. Volte, nós vamos fazer para E, né, e para D e para E? Não, né, galera? Por quê? Por que a gente não vai fazer esse cálculo aqui? Ó? Eu dou uma aposta, quando eu passar aqui, não vai ter esse cálculo para E, para D e para E. Por quê? No chat. Alguém aí no chat. Por que quando eu cheguei aqui eu encerrei? E não fiz para D e para E? Bora, galera. Acorda aí, sábado de estudar. Por quê? No chat. Ninguém imagina? Por causa... Deixa eu só colocar aqui. Eu quero ventilador mesmo. Porque a D é multicast e a E é experimental. Eles não têm host, portanto, não faz sentido fazer esse cálculo. Esse cálculo é só até a C. O João Menezes, ele falou que não entendeu a pergunta. Eu fiz esse cálculo aqui, né, do número de redes, né, e do número de hosts, né, para... Deixa eu voltar aqui. Para A, para B e para C. Aí eu falei, eu não vou ter esse cálculo para D e para E. Aí eu perguntei por quê. Talvez não tenha me feito entender. Mas é por causa disso. Porque a D é para multicast, né? E a E é para experimental. Ou seja, não vai ter atribuição ali naqueles dois casos. Por isso que a gente passa. Né? E aqui, pessoal, é outra figurinha top, tá? Que dá um resumão, né, de todas as classes aí. Lembrando que nessa aqui está fora a experimento. Essas figuras, pessoal, inclusive na época, né,
eu tinha um colega que ele trabalhava, né, na CISC e tal, e aí ele construiu o material dele, né, e aí ele me passou esse material. Esse material aqui é um material praticamente oficial, vamos dizer assim. Então, essas transparências estão muito ricas, né? Então, aqui é outra transparência, né, que vocês poderiam dar fazer impressão, né, ou, né, salvar aí no Evernote de vocês, tá? Que é para poder vocês não errarem mais de ir treinando, tá? Beleza? Beleza. Resumo das classes, tá? Então, tá aqui um resumão, né, de quais são os ranges de cada uma das classes para vocês. Beleza? Aqui. Aqui, ó. 0 até 127, 128 a 191, 192 a 223, 224 até 239, 240 até 247. Esse aqui são os ranges, tá? Que a gente tem aqui nessa parte B. Também vocês poderiam, né, pegar isso aqui e já separar, se assim desejar, tá bom? E aqui tem um endereçamento, tá? Que a gente colocou. Então, aqui, ó, tá a interface aqui é um roteador, né, segundo a nomenclatura, tá? E aqui, né, a interface 1, tá? Ethernet 1 e a Ethernet 0. Aqui a gente tem uma rede, né? Uma rede 172. Como é que eu sei que é 172.16, hein, galera? Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui é como se fosse a tabela de roteamento do roteador. Ethernet 0, 172.16.00, e a Ethernet 1, né? 10.0.0.0, tá? Qual é a significância dessa figura? É o seguinte, a interface ela endereça redes, né? Ela não interessa host, ela endereça redes. Tá? Então, que rede é essa aqui? Né? A tabela do roteador, em tese, ela só leva redes, né? Mesmo quando ela leva host, é porque ela leva máscara cheia, né? E aí colocaria lá, mas a gente está falando aqui de pré-máscara. Né? Então, aqui ele vai fazer o seguinte, ó. Essa rede, ela começa com 7.2, portanto, é uma rede de classe B. Se ela é uma classe B, apenas os 2 primeiros octetos, né, eles são colocados para efeito, certo, de rede. Então, eu coloco aqui, ó, Ethernet 0, 172.16.00. Essa aqui é a rede. Aí ele fala assim, ó, na Ethernet 0, eu tenho essa rede aqui. E do outro lado, vai fazer a mesma coisa. Aqui, ela é 10. Se ela é 10, que rede, que tipo de rede, que classe de rede ela é? Uma tipo A. Se ela é uma tipo A, ela é caracterizada apenas pelo primeiro octeto. Então, o primeiro octeto é 10. Então, ela é 10.0.0.0. Interessante dizer que todos esses range 10 aqui, eles fazem parte da mesma rede para esse tipo de endereçamento, que é baseado na classe cheia. Né? A gente ainda não tem submáscara. Portanto, para esse cara aqui, isso aqui é uma rede 10 desse lado, e isso aqui é uma rede 172 desse lado. Pode ser eu quebrasse essa rede 10, né, e uma parte estivesse desse lado direito, e a outra parte estivesse desse lado esquerdo. Esse roteador ia entrar em parafuso. Porque, para ele, como ele não entende ainda, né, sub-redes, existem rede 10 nas duas interfaces dele. Então, se alguém quisesse ir para a rede 10, ele não sabia onde mandar, ele mandaria nas duas. Ele, mas tem a rede 10 está desse lado, a rede 10 está desse lado. Embora elas estejam segmentadas. Mas ele não entende, então, para ele, estão dos dois lados. Então, aqui ficou bom, porque aqui está uma rede 172 de um lado, e aqui uma rede 10 de um lado. Eu me lembro, na época, né, do CIVAN, que a gente foi implantar lá, a rede da aeronáutica era toda 10, a rede nacional da aeronáutica era toda 10, deve ser 10 ainda, né? Só que quando chegou a rede do CIVAN, era uma rede apartada, depois que a gente integrou. A rede do CIVAN, ela era toda 172, né? Então, era uma rede, né, 172,
era um sistema autônomo, né? Mas ele está falando aí já de protocolo de roteamento. A Amazônia toda, nessa parte civil, era 172, e as redes, né, legados, né, legados no sentido de velho, mas que já estavam lá, eram 10. E a gente teve que fazer essa integração. Né? Eu não sei se hoje já está tudo virado, né, para 10, mas quando a Rachel, né, americana, ela instalou com esse endereçamento aqui, 172, beleza? Então, aqui é para a gente construir a tabela de um roteador. A tabela de roteador, ela não fixa, diferente do switch, ela não fixa a máquina, né? A porta da máquina, ela fixa as redes conectadas, né, às interfaces. Então, para eu preencher essa tabela, foi isso aqui que foi feito, beleza? E aqui, né, é aquele cálculo lá que a gente fez, né, ó. Isso aqui só está transformando tudo em binário, né? 172, 16, ó, transformou 172, né? Aqui, ó, ficou 101, 01, 100. E o 16 aqui, né, só você ver, né? É 2 elevado a 5, então 1, 2, 3, 4, 5 aqui, tá? Aí hosts, né? Hosts aqui, ó. Então, eu tenho lá do 0, ou vou até o último host, né? Que, no caso, é 2 elevado a 16, né? Que são 2 octetos, né? Menos 2, que dá 65.534, porque essa aqui é uma classe B, que vai ser o mesmo número, né? Que a gente apresentou para vocês lá atrás, tá? Então, ele vai de 1, né? Porque o 0 é a rede, né? Até 65 mil, né? 534 e não 35, porque no caso aí já seria o broadcast, tá? Beleza. E o que é o broadcast, né? Capacidade de enviar a mesma mensagem, né, para todos os usuários da rede simultâneo. É interessante comentar, quando eu puder comentar uma diferença, eu vou comentar, que acabou o broadcast quando a gente migra para IPv6, né? O IPv6 ele só tem multicast, porque ele é tão grande, mas tão grande, né, que não faz sentido ter um broadcast, tá? Então, ele só trabalha por multicast, né? E o multicast dele já é enorme a ponto de simular um broadcast. Então, não existe mais broadcast para IPv6. Assim, o endereço IP, o uso de broadcast obtidos, né, através, né, do uso. Né? Eu substituo o 0 na endereço de rede. Onde tiver um endereço de rede, que é 0, eu transformo tudo em 1. Se eu transformar tudo em 1, eu tenho um endereço de broadcast. Então, eu poderia, né, ter aqui a parte de rede, né, essa parte aqui do host seria tudo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Se eu transformar tudo em 1, vai virar 255 aqui, que é um endereço de broadcast. Tá? Qual é a diferença da rede para broadcast em máscara cheia? Né? A rede é tudo 0, na parte de host, tudo 0, e o broadcast é tudo 1. Em máscara cheia, vai dar sempre 0 ou 255, porque a máscara está cheia. São os 8 bits do octeto envolvidos. Quando a gente faz submáscara, é que esse número quebra, e aí podem ser outros números, né? Tem outras checagens, se é par ou se é ímpar, né? Saber se aquilo é rede, se é broadcast. Já adiantando, tá? Uma rede sempre vai ser par. Bizu. Foi aquilo que o cara mandou, aí ele mandou para mim, e aí eu falei, cara, mas você está me mandando um broadcast com endereço par. Não pode, ele é ímpar. Todo broadcast vai ter endereço ímpar. Né? Por quê? Porque ele está abaixo de uma rede. E essa rede é par. Se a rede é par e eu estou imediatamente abaixo, eu tiro 1, vai ser ímpar. Toda rede é par, toda. Ah, mas o 0 não é par ou ímpar. Beleza, 0, tudo bem. Mas qualquer outra rede, né, quebrada, ela vai ser par. Então, se o cara está dizendo, por exemplo, na questão, que determinado número ímpar é uma rede, você não precisaria nem calcular, está errado. Ou o contrário, se ele disser que qualquer broadcast, por exemplo, no caso, né, ele é par, está errado, porque todo broadcast, por natureza, é ímpar, tá? É questão matemática, beleza? Então, está aqui, rede, a parte de host toda zerada. Broadcast, a parte de host toda virada 1, beleza? E aqui eu precisaria de vocês, tá? Precisaria aí da ajuda de vocês, até para que aqui a gente fique mais, como é que chama? Mais interativo.
para a gente verificar, né, sem olhar, né, nas próximas transparências, por favor, né, para a gente fazer um exercíciozinho aqui, de como é que a resolução dessa questão. Então, vamos lá. Ó. Que tipo de classe é 10.2.1.1? Por favor, coloque aí no chat. É uma classe A, B, C, D, E. Vou olhar aqui. O João Menezes falou que é uma classe A. Alguém discorda? Todo mundo concorda com a classe A? Então, a jogada aqui, né, depois vai aparecer, então, ele é uma classe A, né? Por quê? Porque ele está entre 1, né, o 0, 1 ali, né, até 191. Né? Então, ele é uma classe do tipo A. Se ele é uma classe do tipo A, então eu vou ter o seguinte, ó, a rede vai ser dada apenas pelo primeiro octeto. Então, a rede vai ser do tipo 10, 0, 0, 0. E a parte de host é o contrário. Vai ser 0, onde está a rede, 2, 1, 1. Né? Então, isso tudo, ó, 2, 1, 1, caracteriza o host. Tá? Na próxima transparência eu vou mostrar o gabarito. Mas não muda agora, não. Vamos fazer aqui. Essa 128.63.2.100, ela é o quê? Uma classe A, uma classe B ou uma classe C? Digam aí. B, né? Está entre, né, ele está acima de 127, né? Que é a nosso loopback, né? E aí vai até, né, aquele, né, o final, né? Porque 224 já é a outra, né? Então, aqui é uma classe tipo B. Se ela é uma classe tipo B, então ela é caracterizada por 128, tá? Deixa eu ver se eu escrevo aqui, tá? Pegando aqui, mas não estou pegando pincel, né? Aqui a caneta. Então, aqui, ó, é uma classe A, aqui é uma classe B. E aqui eu vou, aí aqui seria, ó, a rede seria do tipo, ó, 10, né? Desculpa aqui que eu estou desenhar com o mouse, né? 10, 0, 0, 0. E o host seria o inverso disso aqui, tá? Aí a classe B, aí como é a classe B, são os dois primeiros octetos, ó. 1, 2, 8, mas eu não abri, então são dois octetos, né? Ó. 1, 2, 8, 63. 63. Aí 0, 0. Beleza? Tá meio troncho, né? Que eu estou desenhando com o mouse, mas tá valendo. E essa classe aqui, ó, 201, 222, 564. Na classe que tipo? Aí no chat. Ela está em 201. Então, ela está acima ali, né, de 192, né? Então, ela é que tipo de classe aí? No chat, por favor. C. Tá? Já falaram aqui no chat. C. Então, ela vai ser representada por quanto? 201, né? 201. 222. 5. 0. Por que 0? Porque a parte de host numa rede tem que ser tudo 0. Aqui é a parte de host 0, aqui é a parte de host 0, 0, parte de host para a classe B, aqui é uma parte de host. Essa aqui, ó, 192.6.141.2, é o que? ABC, A, B ou C? Classe C. Aí, 192, né? 192, 6, 1,
4, 1. Aqui a parte de host, né? E a parte de rede, 0. Essa aqui, ó, 130, 13, 64, 16. Que tipo de classe é essa? B. Que ela está acima, né, de 127, mas não acima de 192, certo? Então, essa aqui é uma classe B, beleza? E aí, eu colocaria, né, 130, né, porque são os dois mesmos octetos, ó, 130, 113, 0, 0, beleza? E essa aqui, né, 256, 241, 201, 10. Ela é uma classe A, B, C, D ou E. Bota aí no chat. O Cineide respondeu aí, né? Não existe. Por quê? Porque 256, né, extrapola o range de IPs, tá? Ele só vai até 255, pegadinha do malandro, né? Então, esse IP aqui não existe, né? Como dizia o padre Quevedo. E esse aqui é um exercício, né? Claro, Classful, né? Classful, que a gente fez, tá? Que o gabarito dele, né? Tá aqui, ó. Então, tá lá, você diz qual que é a classe, né? Você separa a parte de rede. Então, se eu estou na parte de rede, a parte de host zero, e o contrário também, né? Eu separo o host e a parte de rede zero. Beleza? E aqui o último não existente, né? Vou colocar aqui.